Fala pessoal, aqui é o Juvenal e hoje eu vou falar de um ponto que pouca gente está prestando atenção e isso aí pode levar o mercado para outro patamar. Eu vou te mostrar pontos que quase ninguém está vendo e principalmente como as instituições estão vendo o mercado e menos como o varejo. Todo mundo acha que o ciclo ele se confirma quando o preço sobe, mas esse é o maior erro do varejo. A liquidez, você não reage a ela, você se antecipa. Quando o movimento aparecer no gráfico, aí já era. Vamos começar pelo básico. Se você espera para ver o movimento, você já chegou atrasado. O que o varejo olha? O varejo olha rompimento, notícia, FUD, o gráfico, a linha mágica no gráfico, todo esse tipo de coisa que os players sérios olham completamente para o lado oposto. Eles olham liquidez, eles olham crédito, QT, QE, fluxo bancário, fluxo institucional. E lembra, o preço é o reflexo, ele nunca é o primeiro. A liquidez não reage ao preço, o preço que reage à liquidez. Ela vira sempre antes do gráfico mostrar. Em 2020, se a gente lembrar, a liquidez ela virou semanas antes da gente ver aquele reflexo absurdo do preço. E quem entrou depois desse reflexo já ter aparecido, perdeu praticamente a melhor parte, ou o movimento quase inteiro. E agora a gente está exatamente nesse ponto clássico. O varejo está falando aí, acabou o ciclo, caiu demais, já estamos em bear market, já rompemos os suportes. Mas quando você olha a liquidez global, a história está completamente diferente. O QT termina agora em dezembro. O Fed está perto de cortar os juros. A China voltou a injetar liquidez. A Europa já está aliviando, o DXY perdendo força e a curva de juros já está começando a inverter. Nada disso o varejo está considerando. E agora eu sei exatamente como é que está o humor do mercado nesse ponto. Tá todo mundo cansado, o mercado não anda, as altcoins nem se fala, não saem do lugar, estão super atrasadas. Tá todo mundo chamando aqui esse ciclo de ciclo morto. E aí surge esses analistas de sempre, eles falam, bom, se o preço chegar em X, aí a gente começa o bear market. Se o preço chegar em Y, aí a gente começa o bull market. Tudo esse tipo de superstição que é disfarçada em análise. Gráfico importa? Importa. Mas é a parte menos importante do jogo. Gráfico ele é o diagnóstico, ele não é a causa, ele é a referência, não a direção. E aqui está o ponto que ninguém fala. A gente está à beira de uma reversão macro, não existe certeza absoluta, mas existe uma variável que sempre empurrou o mercado para cima, que é a liquidez. Ela explodiu o mercado na pandemia, mesmo quando o mundo estava acabando, no meio de uma pandemia, uma novidade que ninguém sabia o que podia acontecer. E mesmo assim, a gente teve uma das maiores bull runs da história. Por quê? Porque a liquidez é que manda. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Esse ciclo foi fraco, está sendo fraco porque a gente não tem liquidez. Muito pelo contrário, a gente está tendo a liquidez sendo drenada do mercado. Mas dessa vez, agora em dezembro, é onde a gente vai ter o ponto mais importante do ciclo, que o Fed vai encerrar o QT. E muito provavelmente vai iniciar um QE logo depois. O que é o QT? O QT é a impressora ligada ao contrário, sugando a liquidez do mercado. E o QE é a impressora ligada, colocando liquidez no mercado. E nós estamos nesse QT por anos. E agora ele para. E o passo mais importante depois disso, que pode acontecer, é o QE. E você precisa entender o impacto dessa liquidez entrando. Isso é a coisa mais bullish que o mercado pode ter. A probabilidade de alta nos próximos meses é enorme. Ninguém sabe o tamanho da alta exata. Ninguém sabe o impacto que isso vai ter no mercado, como isso vai impactar as altcoins. Mas depois de anos com a liquidez sendo drenada, quando ela volta muito forte. Por isso, enquanto o varejo está aí se preparando para o bear market, eu estou aqui me posicionando para pegar essa liquidez que vai entrar. Então guarda isso. O ciclo ele não se confirma com o gráfico. O ciclo ele se confirma com a liquidez.
Quem espera, perde. Quem entende antes vai pegar esse ciclo todo. E talvez tudo isso que está acontecendo, todas essas quedas, é só uma limpeza enorme antes da maior entrada de liquidez desde 2020.